graça e a paz de nosso Senhor Deus seja em sua vida e sua casa, em nome do Senhor Jesus e da Igreja Batista Casa de Paz. Estamos iniciando mais um momento especial para você, para sua família e para sua casa. Bem-vindos a mais uma reunião da Igreja Batista Casa de Paz. E o que fazer agora, Eneida, para cada participante das nossas reuniões? Por favor, dê o seu like e marque o sininho para ser avisado sempre que tiver vídeo novo. Paz seja em sua casa. Muito bem. Nosso assunto de hoje é vida abundante. Nós estamos numa série de vídeos, de assuntos, vida abundante. E vida abundante em vários setores da nossa vida. Material, intelectual, emocional, ministerial, espiritual, familiar. Você escolhe qual o setor da sua vida que você precisa. E o nosso personagem de hoje é muito completo, porque ele realmente foi um personagem que viveu a vida abundante em todos os setores da vida dele. É o nosso José do Egito. Nós já temos um vídeo curto sobre a história de José. Mas hoje convidamos aqui a missionária Eneida, pastor Estevão Mendes e a missionária Nessi para um momento especial e inclusive com mais detalhes sobre a vida do José. Claro que não vamos esgotar os detalhes. E o primeiro tempo da vida de José, vou pedir, passar a palavra para o nosso querido pastor, missionário aqui no Brasil durante muitos anos, missionário na África do Sul também durante muitos outros anos, e também palestrante em vários países do mundo, pastor Estevão Mendes. O primeiro momento da vida de José, que ele viveu a vida abundante. Fala para nós o que aconteceu ainda na infância de José. Boa paz em sua casa, né, meu pastor Estevão? Paz esteja na sua casa, em nome de Jesus. Amém. José estava com 6 anos de idade quando Raquel, sua mãe, faleceu no nascimento de Benjamim, né? Benjamim, muito bem. E então José cresceu aos cuidados do papai, Jacó, e Jacó deu todo o apoio necessário para substituir o papai e a mamãe, ou seja, para viver o papel de papai e substituir a mamãe na vida de José. Mais tarde ele comprou, José já tinha 17 anos, quando ele comprou uma capa especial que fez inveja aos irmãos dele. Eram 11 irmãos e todos tiveram inveja de José, porque o José era bem cuidado pelo papai e o papai cuidava de José, cuidando também como se fosse a mãe dele, e lhe dava todo apoio e o amava muito, porque José havia perdido a mamãe, Raquel, né? Raquel, e bem. Os outros irmãos tiveram então inveja dele. Mas um dia, ele já estava com 17 anos, o papai Jacó mandou que ele fosse ao encontro dos irmãos que estavam cuidando das ovelhas e das cabras para levar algum alimento. E José foi e ao encontro deles, e enquanto quando eles viram José longe, eles pensaram o que fazer de José. Pensaram em matar José, mas sob o conselho de um deles, José foi jogado num poço. E lá no poço José ficou até que eles viram uma caravana de ismaelitas, e decidiram então vender José para os ismaelitas. Comerciante de escravo, né, pastor? Comerciante de escravos. José virou então, em vez de ser morto, foi vendido como escravo. E foi levado para o Egito. É verdade. Por que os irmãos de José queriam vendê-lo, queriam matá-lo, depois queriam vendê-lo? Eles tinham inveja de José. Porque José contou, quando ainda estava em casa, que 2 vezes ele contou o sonho. Primeiro, que o pessoal estava colhendo trigo e que o molho de trigo dele estava no meio e que os outros estavam ao redor e se inclinavam diante dele. Os irmãos falaram: mas você está pensando que você vai mandar na gente? Você é o caçula, quase o caçula, Benjamim é o caçula. E aí vem depois um outro sonho em que o sol, a lua
e 11 estrelas se inclinam na frente de José. E José, então, os irmãos ficam com mais raiva ainda. Então, eles tinham muito ciúme pelo cuidado do pai e também porque José se considerava melhor do que os outros. Muito interessante. Então, no primeiro momento da vida de José, na infância, ele viveu a vida abundante. Porque há uma frase no livro de Gênesis, eu estou aqui com o texto aberto, capítulo 37, depois nós vamos lá para o capítulo 39, e aí quando fala aqui da infância de José, dos sonhos, ele vive a vida abundante, mesmo sem a mãe, o pastor Estevam falou muito bem, e o pai deu todo um apoio para que ele tivesse suprida essa carência da mãe, mas em nenhum momento nós vemos José reclamando, José blasfemando a situação dele por falta da mãe. E ele participou, sofreu um trauma da morte da mãe. E aí vem a inveja dos irmãos, depois de adolescente, uma fase difícil, talvez nós estejamos com alguém que tenha passado por situações parecidas. Eneida está aqui e a gente sempre nos vídeos, Eneida, a gente sempre tem aí o comentário de alguém, pode dar seu comentário, pode citar aí a sua, se você conhece alguém que passou por algo parecido na infância ou adolescente, a inveja dos irmãos, ao ponto dos irmãos quererem matar. Eneida falou muito bem. Eu vou falar agora sobre um outro tempo da vida de José, vou deixar o último tempo para o missionário Eneida, missionário Nessi, que é sobre quando ele chegou na casa do senhor dos escravos que o comprou, que foi lá no Egito, era o Império Egípcio, o império mais antigo da história da humanidade, foi comprado pelo chefe do exército, do comandante do exército de Faraó, do imperador, comprou José. E vendo a inteligência de José, e principalmente essa expressão, o Senhor Deus era com José. O Potifar colocou José como o administrador da casa dele, dos bens dele. Mas isso também não foi só um momento bom na vida de José, porque a esposa do chefe do comando do exército, do Potifar, começou a se interessar por José, ao ponto de assediá-lo e fez uma armadilha contra José. E José, claro, se esquivou daquela armadilha. Quando ela o agarrou para ficar com ele, José disse, não, longe de mim pecar contra o meu Deus. Mas ela agarrou as roupas dele e ele, para se livrar dela, soltou aquela túnica que todos os servos usavam nas mãos dela, e ela imediatamente fez o plano de gritar, dizendo que tinha sido assediada por José, e quando o marido chegou, ela o acusou, José foi preso. E lá no presídio naquela época não era igual hoje, era um calabouço, e no presídio José se destaca porque a Bíblia diz, e o Senhor era com José. Lá ele também se torna uma pessoa da confiança do carcereiro. E lá ele interpreta sonhos dos presos, dos outros presos. E a interpretação de José confere, combina. Os presos são abençoados ali com o aconselhamento, com o tratamento de José. Em nenhum momento José reclama por ter sido vendido como escravo, por ter perdido a mãe, por ter sido preso, acusado injustamente, porque diz o texto, o Senhor era com José. E o resultado disso, ao último tempo da vida de José, nós vamos passar para a missionária Nessi Pimentel Mendes, missionária também aqui no Brasil muitos anos e fora do Brasil, na África do Sul, durante 7 anos. Fale para nós do momento áureo da vida de José, missionária Nessi, por gentileza, paz do Senhor Jesus em sua casa. A paz do Senhor Jesus em sua casa. José foi abençoado, sempre viveu uma vida abundante,
chegando no cárcere, ele começou a trabalhar e ajudar o carcereiro. Logo foi colocado como um chefe que ajudava todas as pessoas. Ele era tão cuidadoso que um dia, vendo os dois servos do faraó, um era copeiro, o outro padeiro, viu-os tristes e foi logo perguntando por que eles estavam tristes. Eles disseram que havia sonhado, e José interpretou os dois sonhos, e realmente, daí a 3 dias, os 2 sonhos se cumpriram. E ele pediu ao copeiro que, quando chegasse lá, perto de Faraó, falasse sobre o fato dele haver interpretado os 2 sonhos. Mas o copeiro se esqueceu. Geralmente a gente gosta muito de receber, né? Esquece de agradecer ou de fazer alguma coisa em torno. E passaram-se 2 anos e o faraó teve um sonho. Aliás, não foi um sonho, foram 3 sonhos seguidos. E ele ficou muito perturbado e chamou os seus sábios todos, e eles, os videntes, os sábios, feiticeiros, ninguém conseguiu interpretar os sonhos de Faraó. Mas depois de muita luta, de muito sofrimento do Faraó, o copeiro se lembrou daquele escravo hebreu que estava preso. E o Faraó imediatamente mandou chamar José. E José, chegando lá, disse ao Faraó que os 3 sonhos que ele havia sonhado eram todos a mesma coisa. Aí o Faraó perguntou: e o que são esses sonhos? Eram 7 vacas magras, 7 vacas gordas, 7 magras. 7 espigas de milho gordas, boas, bem cheias, e 7 espigas mirradas, secas. E ainda tinha um terceiro sonho. Qual era o terceiro mesmo? Foram 2 sonhos, missionário. Foram esses dois sonhos. Depois ele interpretou outros. E as magras engoliam as gordas. Sim, as vacas gordas vinham do rio e as magras vinham depois, engoliam as gordas. É verdade. Depois apareciam espigas gordas, cheias, bem granadas, maduras, e vinham espigas feias, magras, xoxas. Isso. E engoliam as espigas gordas. E o faraó estava realmente apavorado. E José disse para Faraó: os 2 sonhos são um só. Isso. Haverá no teu reino, ó rei, 7 anos de muita abundância, muita fartura. Isso. Todos os celeiros ficarão abarrotados de frutos, de grãos, mas depois dos 7 anos virão mais 7 anos de seca e de fome, e ninguém se lembrará mais daquela abastança. E então ele disse ao rei: o rei deve escolher um homem sábio, honesto, e este homem vai ajudar o rei a poupar no tempo da abundância, para terem alimento no tempo da seca. E assim Deus estava com José em tudo que ele fazia. José nunca perdeu tempo reclamando o que lhe faltou. Nunca perdeu tempo dizendo: Faraó, eu sou uma pessoa muito triste, porque me aconteceram muitas coisas tristes. Eu fui vendido pelos meus irmãos. Não, ele não perdeu tempo. Ele só gastava o seu tempo em falar das providências de Deus. Ele vivia uma vida abundante. Muito bem. E ele procurava mostrar isso simplesmente na sua vida, no que ele fazia. E tudo que era colocado nas suas mãos,
prosperavam abundantemente. Amém. E aí, missionária, o rei, quando ele deu esse conselho para escolher um homem, quem o rei escolheu? Aí o rei virou e disse, bom, eu creio que não há no meu reino ninguém mais inteligente, mais capaz do que você. Maravilha, é verdade. Aí bênção. fez o quê? Nomeou José como o segundo no reino depois do faraó. Que maravilha. E José recebeu o anel do rei, as vestimentas do rei, do faraó e todas as honrarias para começar o seu trabalho. Agora seria ótimo se a gente tivesse tempo para contar tudo que José conseguiu fazer no Egito. É verdade. Vai ser para uma outra oportunidade, né, missionária? Porque o nosso tempo aqui realmente já está esgotado. Eu quero agradecer de todo o coração a presença aqui da missionária Eneida, que ela faz parte desse projeto. Estamos sentindo sua falta, missionária, nos vídeos, nos seus vídeos. Seu público sempre fala comigo. Pastor Estevão Mendes e missionária Nessi, quero agradecer de todo o coração terem aceito o convite para esta reunião tão abençoada. Nós vamos orar pedindo que Deus abençoe cada participante dessa reunião. A missionária Eneida pode nos elevar. Amém. Senhor, muito obrigada, porque temos o exemplo de José, que em tudo que enfrentou, o Senhor estava com ele, que ele confiou no Senhor e não perdeu tempo em reclamações. Muito obrigada, porque ele também tinha o perdão no seu coração. Muito obrigada, Senhor, ajuda-nos com o exemplo de José a enfrentarmos as lutas e as dificuldades, confiando no Senhor, sabendo que o Senhor tem um propósito maior para as nossas vidas. É no nome precioso de Jesus que oramos. Amém. Amém. Vamos encerrar declarando Lucas 10:5, em toda casa onde entrar, e dizer primeiro, Pai seja nesta